Em algumas das nossas aulas anteriores, foi comum eu fazer a pergunta: para que serve esse texto? Qual é a finalidade desse texto? Inclusive, na última aula, e eu já vou deixar o card para você aí, essa foi uma pergunta que a gente fez bastante, porque para a gente descobrir uma interdiscursividade, precisava entender qual era a finalidade de cada texto. Só que essa finalidade do texto, ela tem um nomezinho específico. E é o que a gente vai ver hoje. Quer saber mais? Chega na vibe. Hoje nós vamos falar da intencionalidade discursiva. Quando a gente fala de finalidade de um texto, é o quê? É para que a pessoa que escreveu aquele texto ou que falou aquilo fez isso. Toda vez que você escreve um texto, ou que você fala alguma coisa, ou que você faz uma pintura, ou que você compõe uma música, você tem uma intenção. E é isso que a gente vai ver na aula de hoje. Vamos começar. Se você não viu, então eu já deixei lá no comecinho, não, eu deixei foi para a aula anterior, né, de discurso e interdiscurso. Eu vou deixar esse aí então do texto e discurso. Você clica no card aí para você assistir. Lembrando que discurso é uma atividade comunicativa constituída pelo texto e o contexto. Dentro do contexto a gente tem com quem se fala, quem fala, quais os valores expostos e qual a finalidade, que foi o que eu mencionei para você agora. A finalidade é para que esse texto foi escrito. Consentido e desenvolvida entre interlocutores é a definição que está aí no cardzinho amarelo, mas quando você assistir a aula texto e discurso, você vai entender muito melhor. Seguinte, para a gente entender a intencionalidade discursiva, ou seja, a intenção de quem produziu o texto, eu trouxe 4 situações hipotéticas escritas por mim mesmo. É uma beleza, né? Você vai ver que maravilha. Esta é a primeira situação hipotética. Vamos ler. Para comemorar 1 ano de namoro, Ada Melville envia um buquê de flores e uma caixa de bombons luxuosa para Joferina. Imediatamente ela telefona para ele. Quando Ada Melville atende, ela diz emocionada: "Você não cansa de me surpreender." Qual é a intenção de Joferina ao dizer esta frase aí? Você não cansa de me surpreender. Qual que era a intenção dela quando ela disse isso? Lembrando que a aula de hoje é uma aula com pausa, estava lá na capa. Toda vez que aparecer este símbolo na tela de pausa, você tem que pausar a aula, pausa o vídeo aí no seu telefone, no seu computador e responde as perguntas que estão propostas na tela para você. Você pode responder tanto mentalmente quanto no seu caderninho. Então, pergunta: qual a intenção de Joferina ao dizer esta frase que está destacada? A frase é: "Você não cansa de me surpreender." Qual a intenção dela? Bom, a intenção dela era elogiar o namorado, né? Elogiar ele, ressaltar o tanto que ele é romântico, porque fez uma surpresa para ela. Então é uma coisa positiva. Você não cansa de me surpreender, você não cansa de me encantar com o seu carinho, o seu romantismo, etc. Situação hipotética 2. Cleonésio se formou em publicidade e propaganda há 4 meses. Extremamente criativo, ele sabia que aquele era o curso de sua vida. Por seu destaque na faculdade, logo após se formar, foi contratado por uma empresa de publicidade. O cara tá fera, né? Contratado rápido assim, tá fácil não. Após uma série de boas ideias repassadas diretamente a Zefereusa, sua chefe, ele foi convidado para sua primeira reunião de planejamento. A princípio, com receio, ele respirou fundo, criou coragem, ergueu a mão e expôs uma grande ideia para seus colegas e sua chefe. Admirada com a ideia espetacular do jovem principiante, Zefereusa aplaudiu e disse: "Você não se cansa de me surpreender." Qual era a intenção de Zefereusa ao dizer esta frase que está destacada? A frase: "Você não se cansa de me surpreender."
Parece não ter ironia nesse texto. Apesar de eu ter usado nomes engraçados, parece não ser irônico. Se não tem ironia, a intenção da Zefereusa foi elogiar o Cleonésio. Elogiar pelo bom trabalho que ele tem prestado, querendo dizer que ele é uma pessoa empenhada em fazer um bom trabalho, empenhada em desenvolver bem as suas funções na empresa. Essa foi a intenção de Zefereusa, foi de elogiar e de valorizar o trabalho do Cleonésio. Se fosse um texto irônico, a intenção dela seria criticar ele, tentar dizer que a ideia dele era péssima e tudo mais. Mas como não tem ironia, essa era a intenção dela, elogiar o Cleonésio. Próxima situação hipotética, é a situação 3. Após 10 anos, o casamento não é mais o mesmo e situações peculiares acontecem. Depois de passar um fim de semana fora, dizendo que estava pescando, Ravo Clover aprontou novamente. Chegou em casa às 5 da manhã, com sua típica cara de dia de Todos os Santos. Indignada, Teremira, sua esposa, atirou uma panela em direção ao homem, gritando: "Você não se cansa de me surpreender!" Qual a intenção de Teremira ao dizer a frase destacada? A frase "Você não se cansa de me surpreender". A intenção dela é dizer que não esperava isso do marido. Que esperava que o marido, depois de 10 anos, continuaria a pessoa romântica, não sei o que não esperava este comportamento que ela não estava gostando. Então, essa surpresa já não é uma surpresa positiva. Ela já é uma surpresa negativa. Ela não está gostando das atitudes do marido do nosso querido Ravo Clover. Situação hipotética 4. Priscilentina. Eu mesmo escrevo as coisas e eu mesmo acho engraçado. É a vida. Priscilentina não tinha muito talento para os estudos. Ela até tentava, mas nada entrava em sua mente. A matemática era um caos, porque ela não conseguia entender por qual razão qualquer número, se dividido por 0, resultava em 1. Em português, ela sempre achava que o objeto direto era aquele grampeador que ela tinha acertado na cabeça do seu irmão na quinta-feira passada. Dessa vez, no entanto, ela foi além. Após argumentar que o Alcorão e a Bíblia foram escritos pela mesma mulher que escreveu Harry Potter, ela tirou 0 em ensino religioso. Ao chegar em casa e mostrar o boletim para Educérlio, seu pai, ouviu do homem quando ele voltou do desmaio: "Você não cansa de me surpreender." Qual a intenção de Educérlio ao dizer a frase destacada? Tempo para você responder. Bom, a intenção do Educérlio era falar: "Olha, minha filha, eu não imaginava que você conseguiria ser tão burra quanto você está me parecendo. Não posso dizer isso com todas as letras, mas estou tentando te dizer: olha, você está de parabéns pela burrice." Essa era a intenção dele, esse era o tipo de surpresa a que ele se referia aí nessa situação. Muito bem, nós vimos 4 situações hipotéticas. Nessas 4 situações hipotéticas, nós tivemos a mesma frase. E essa mesma frase, ela tinha uma intenção, uma função, uma finalidade em cada um dos 4 textos. A intencionalidade discursiva, então, são as intenções explícitas ou implícitas que existem no discurso dos interlocutores que participam de uma situação comunicativa. Às vezes, a mesma frase vai ter intencionalidades discursivas diferentes quando estiver em textos diferentes. Aliás, praticamente sempre a intencionalidade discursiva vai mudar. Então você viu que uma mesma frase, dependendo do contexto, ela tem intenções diferentes. E aí nós temos então essa definição. Para a gente continuar entendendo o que é a intencionalidade discursiva, observa essas 2 fotos. Eu tirei essas fotos aqui na minha cidade, eu achei muito legal, inclusive fica aí a propaganda para MHF Outdoor.
qualquer coisa me paga aí, né? Tô fazendo propaganda de graça. Mas é que eu bati o olho, e é interessante algumas coisas que acontecem na vida da gente, que eu bati o olho nesses dois outdoors, e na verdade eu bati o olho nesse primeiro, nesse de baixo aqui, ó, no segundo. E eu tava pensando em como trabalhar a intencionalidade discursiva, e aí a hora que eu vi esse outdoor na rua, eu falei, vou usar. Por quê? A pergunta vai vir daqui a pouco. Mas observe esses dois outdoors, o de cima, o de baixo. Presta bastante atenção. A frase é, nos dois é a mesma, se você aparece, ninguém esquece. E anuncie nos melhores pontos da cidade. Outdoor MHF, ideias e resultado. Aí tem o e-mail, tem o telefone. Não, o e-mail não, é o site. Tem o telefone com o WhatsApp, maravilhoso. E aí, a gente tem uma pergunta para você. Explique primeiro a interdiscursividade existente em cada um dos outdoors. Tempo para você. Bom, o primeiro outdoor ele faz a interdiscursividade com o rótulo, a logomarca da Coca-Cola. Primeiro tem a intertextualidade também com a logomarca, mas a interdiscursividade vai não só com a logomarca em si, vai com a marca da Coca-Cola, querendo dizer que é uma marca de renome e que é uma marca que só pelas cores e pelo símbolo, por essa curva, você já consegue perceber que é a Coca-Cola de tão presente, de tão forte que essa marca é no mercado. A mesma coisa é o 2, só que fazendo a mesma coisa com o Itaú. Ao invés de ser aí um rótulo, é a logomarca do Itaú, também a intertextualidade feita com a logomarca do Itaú e a interdiscursividade, ressaltando a ideia de que o Itaú tem uma marca tão poderosa que só de você olhar você consegue perceber que é a marca do Itaú, e o que casa com essa frase, se você aparece, ninguém esquece. Então a Coca-Cola e o Itaú apareceram de uma tal forma que ninguém esquece. Você bateu o olho nisso que tem uma semelhança, você consegue associar ao Itaú. As cores são muito específicas, os formatos utilizados são muito específicos e te remetem rápido para aquela marca. Então, essa é a interdiscursividade. A gente falou também aqui da intertextualidade já junto e tá tudo bem, tá tudo certo. Qual a intenção de quem criou esses outdoors? Que intenção que a pessoa tinha quando criou esses outdoors? Tempo para você. A intenção era dizer, eu tô olhando aqui para cima há muito tempo. Olha que legal, né? Aqui nem tem a curva, mas só até por essa aqui, ó, por essa curvinha da letra C, por esse aqui em cima também, ó. Já fica tão claro que é. Muito bom. Qual é a intenção de quem criou esses outdoors? A intenção é levar o comerciante, o empresário, a mandar fazer outdoor, a divulgar o seu trabalho no outdoor. Ele está divulgando aí os serviços da MHF Outdoor, que faz outdoors. E aí a ideia é falar assim, você tem que aparecer para o seu cliente para ele não te esquecer, igual ele não esquece essas duas marcas que a gente colocou aqui para você, a Coca-Cola e o Itaú. Se você consegue aparecer dessa forma, muito bom, você vai ter uma marca muito presente no mercado. E para você aparecer, você precisa contratar o nosso serviço para nós fazermos o outdoor para você, e aí sim você vai aparecer lindamente. A intenção era essa, era levar o empresário, a pessoa que quer divulgar alguma coisa, a contratar o serviço da MHF. Essa é a intencionalidade do discurso da pessoa. De quem fez, da marca, na verdade, né? Então, em outras palavras, a verdadeira intenção, a intencionalidade discursiva é a intenção que existe por trás de alguma mensagem ou informação. Nesses outdoors aqui, a intenção não era só fazer uma brincadeira bonitinha com a Coca-Cola e com o Itaú e colocar uma frase de efeito. A intenção que está lá é fazer a pessoa contratar o serviço daquela empresa. Mas essa intenção, ela está implícita. É no fundo que a gente consegue perceber que tinha essa intenção. Ou seja, é o que está por trás daquilo.
E entender o que está por trás de alguma coisa, de algum texto que a gente lê, é muito, muito, muito importante. E por que que é muito, muito, muito importante? Você vai ver agora. Esse é um post de rede social. Nesse post eu não vou reproduzir o vídeo aqui, obviamente, mas eu fiz o print desse post. E aí, na legenda do vídeo, a parte que ficou na capa, né, na miniatura, na thumbnail, o Japão disse a alto e bom som, não às campanhas de vacinação. E a legenda que está lá em cima, eu tampei o nome do dito cujo que postou, eu nem devia ter tampado. A legenda lá em cima é: Japão declara ao mundo que a ivermectina é mais eficaz que a vacina. E a pergunta para você agora é a seguinte: qual a intenção de quem criou esse post? A intenção é promover caos social. Por quê? Porque esse post, a primeiro momento, parece que a intenção é divulgar uma informação importante, uma informação relevante para a sociedade, quando você olha pela primeira vez. Mas quando você vê a mensagem que está sendo trazida, a intenção é enganar. Isso aí é uma notícia falsa. A intenção é enganar as pessoas. E isso aí, a intencionalidade discursiva, ela tem sempre algo político também. E isso de político no sentido geral, mais amplo da nossa vivência em sociedade e das nossas ações em sociedade. Nisso aí já é uma coisa mais político-partidária mesmo. Então existia uma intenção política em quem criou esse post. A intenção é desinformar a população, promover caos social, tentar fazer as pessoas concordarem com as ideias de certo grupo ou com as ideologias de um determinado grupo que é contra a vacinação, que, né, é a favor das pseudociências e tudo mais. Então a intenção por trás disso aí é uma intenção extremamente repugnante. É uma extremamente condenatória essa intenção. E é por isso que a gente tem que prestar muita atenção em qual é a intenção por trás do texto, que é para a gente não cair nesse tipo de notícia falsa. Ah, você recebe uma mensagem no seu telefone assim: nova promoção do Boticário, clique aqui para você ganhar um desodorante. Aí a pessoa clica e ela está, às vezes, clicando num link que vai trazer um malware para o próprio aparelho, ou que vai cair num golpe de phishing, qualquer coisa assim. Ela pode estar caindo num golpe. A intenção de quem colocou aquele texto ali era obter algum lucro, levar algum golpe para determinada pessoa e, a princípio, quando a pessoa olha, parece que a intenção daquele texto é divulgar uma promoção. E não era. Fica muito ligado na verdadeira intencionalidade, na verdadeira intenção de quem está produzindo determinado discurso. Ok? Então, é comum a gente encontrar textos que dizem uma coisa, mas que possuem intenções ocultas. Muito bem. Prosseguindo, um outro exemplo para você aí. Nós temos aí essa charge, é para debater, não vou adiantar não. Nós temos aí então um casal jantando e tem o garçom. E o garçom mexe no cabelo da mulher e fala: vai papar, né? É uma charge do Ricardo Ferraz. Qual é a intenção do garçom quando ele diz vai papar, né? Tempo para você. A intenção do garçom é ser carinhoso, mas excessivamente, com a mulher que está ali fazendo o seu pedido. E por que ele está sendo carinhoso excessivamente com ela? Porque ele subentende que ela, por ser cadeirante, é menos capaz do que uma outra pessoa, do que o marido, o namorado, o companheiro que está sentado logo em frente. Ele subentende que uma pessoa cadeirante tem uma capacidade muito menor, que é o que a gente chama de capacitismo. Agora, uma outra pergunta. Qual a intenção do autor da charge? Lembra que aqui a intenção era do garçom. Qual que era a intenção do garçom quando ele disse vai papar, né?
Qual que é a intenção do autor da charge agora? Tempo para você. A intenção do autor da charge é divulgar, é mostrar, é escancarar o capacitismo que é presente na nossa sociedade. Que é comum a gente ver as pessoas com algum tipo de deficiência, as pessoas com deficiência sofrerem essa ação, ou até mesmo os idosos. Quantas vezes você já viu um idoso sendo tratado igual criança? Ah, o idoso perdeu a movimentação e precisa receber alimentação, né, na boca. E aí a pessoa fica, olha o aviãozinho pro neném. Não, não é neném, é uma pessoa idosa. Você vai tratar uma pessoa idosa como uma pessoa adulta idosa, não como uma criança. Então, também faz parte do capacitismo. É a mesma situação que a gente vê na charge. É uma denúncia ao capacitismo. A você tratar de uma forma diferente, como se a pessoa fosse incapaz, alguém só porque essa pessoa tem uma deficiência. É uma pessoa com deficiência. E aí, o que fica claro para a gente na análise dessa charge? Fica claro que a gente precisa diferenciar a intencionalidade discursiva do autor, ou seja, qual era a intenção do autor quando ele produziu determinado texto, e também quais são as intencionalidades de cada personagem dentro de um texto. Porque em cada fala de um personagem vai ter uma intencionalidade colocada dentro daquele texto. Mas a intencionalidade da obra completa, essa sim é a intencionalidade do autor. Então a gente precisa, numa interpretação, separar qual é a intenção de um personagem dentro do texto ou qual é a intenção da pessoa que criou aquele texto todo, ok? Então, presta bem atenção nisso aí. Separe essas duas intencionalidades, como a gente viu nessa charge. Mais um. Aí eu coloquei como texto 2, foi erro meu, né? Não tem texto 1, então não tem texto 2. Releva. Que alegria! Nós temos uma tirinha da Mafalda, só que sem a Mafalda, só os pais. Nós temos aí o pai falando: que alegria a Mafalda já ir para a escola. E a mãe fala: é maravilhoso mesmo. Temos uma filha que já vai para a escola. No terceiro quadrinho, silêncio. Observa a coisa toda, eu não vou adiantar respostas não. E aí no quarto quadrinho eles olham um para o outro. Temos uma filha que já vai para a escola. E aí no quinto quadrinho já ficou bem claro para você também. A frase "temos uma filha que já vai para a escola" é dita 2 vezes pela mesma personagem, que é a mãe da Mafalda. Qual que é a intenção dela em cada vez que essa frase é dita? Na primeira vez, ela tá feliz. A intenção dela é comemorar, ficar alegre. A filha já tá indo para a escola, que coisa boa, vai aprender. Beleza. Na segunda vez que ela fala a frase, a intenção já é falar assim: meu Deus, eu tô ficando velha, nós estamos ficando velhos. A intenção já não é positiva, ela já é negativa. Na primeira é positiva, a nossa filha está na escola, que legal. Na segunda, a nossa filha já está na escola, nós estamos ficando velhos, o tempo está passando rápido demais. Então a intencionalidade da personagem mudou. Quais elementos não verbais tornam perceptível essa mudança na intencionalidade discursiva? Tempo para você. Elementos não verbais, hein? Imagens. No segundo quadrinho, quando a mãe diz "temos uma filha que já vai para a escola", ela tá assim, ó. Super feliz, carinha boa, alegre. O pai tá relaxado, tranquilo assim, ó. Pra cima e pra trás. Tudo numa boa. Sorrisão também do pai, até aqui, né? Enorme. Já no outro, no quadrinho 4, temos uma filha que já vai para a escola. Eles estão extremamente assustados, a cara é de desespero. Um olha pro outro assim, ó. Desesperados. E aí o quadrinho 5 dá pra gente a ideia de que eles estão se sentindo velhos. Isso não é dito, mas que eles estão se sentindo que estão ficando velhos. Então, o nariz tá coçando, coça tudo de uma vez. Pronto, em vez de eu ficar toda hora fazendo assim, já coço tudo de uma vez. Temos uma filha que já vai para a escola. Nessa situação, é uma situação de desespero. Então, pela fisionomia dos personagens, a gente vê
o desespero. Antes eles estão relaxados, depois eles já estão tensos. Ok? Em textos, então, com linguagem verbal e não verbal, os elementos não verbais ajudam a perceber a intencionalidade discursiva dos personagens, como a gente viu aí. Muito bom, a intencionalidade discursiva, então, são as intenções, explícitas ou implícitas, de quem produz um texto. Para a gente finalizar, vamos analisar a nossa capa. Não trabalhei a capa lá no começo, obviamente, para poder trabalhar aqui no final. Nós temos aí duas imagens, aí foi eu mesmo que criei. Na primeira, a gente tem a mulher perguntando. Eu coloquei isso grande aqui, coloquei... Vamos voltar para a capa que fica melhor, né? Tem a mulher perguntando, qual o seu nome? Lá parece num hospital, é porque a outra parece que está grávida, né? Então ali num hospital, nós temos na recepção a recepcionista perguntando, qual o seu nome? E a paciente responde, Socorro. O nome dela é Socorro. Na segunda imagem, a gente tem uma pessoa, uma mulher caindo de um lugar com a mão estendida e gritando, Socorro! Lembrando que quando você coloca o texto em caixa alta, com todas as maiúsculas, significa grito. Então, socorro, ela está gritando. Ou seja, a mesma palavra, a palavra socorro, tem intenções diferentes. Na primeira, a intenção da mulher quando ela diz socorro é apenas contar qual é o nome dela e preencher o cadastro. Na segunda imagem, a intenção é pedir ajuda. Eu estou morrendo aqui, eu vou cair, me ajuda, socorro. Então essa é a intencionalidade discursiva que muda de um texto para o outro. Bora fechar. Muito bem. Hoje eu não vou colocar livro nenhum para a gente tratar aqui, porque eu teria que tratar a intencionalidade discursiva do livro, aquela coisa toda. Mas lembre-se então, toda vez que você vir um texto, que você observar um texto, presta atenção na intencionalidade. Pensa no que a pessoa que produziu aquele texto queria com aquilo. Eu tenho certeza que isso vai te prevenir de cair em muito golpe, de cair em fake news, de compartilhar fake news, o que é pior ainda, né? Então, ó, se liga aí. Se você está chegando pela primeira, segunda, terceira, quarta, quinta vez, você se inscreve no canal, que aqui a nossa intencionalidade é sempre muito boa, é sempre te ajudar a se dar bem na sua prova. Aproveita e ativa as notificações aí, que todo dia cedinho pipoca uma aula no seu telefone, ó. Linda e maravilhosa, eu tenho certeza que você vai gostar. Aproveita, clica no card que vai aparecer aí para você acessar todas as aulas deste módulo, que é o módulo... a leitura e a interpretação de texto, é isso, né? É isso mesmo. A leitura e a interpretação de texto, que é o nosso primeiro módulo de interpretação aqui, que inclusive está acabando, hein? Muito bem, se liga aí, assiste o módulo inteiro, que eu tenho certeza que vai ser muito útil para você. Por hoje é isso, um beijo e fui! Tchau!